Salve a todos, sou o Wilson, eu vim falar um pouquinho sobre o projeto de envio de livros para a Suécia. O envio do livro começou no ano passado, na primeira etapa, onde compramos 528 livros e os livros foram entregues ao valor final de 2,5 euros, o valor de uma lata de Coca-Cola, dependendo do país. Uma média de 2 a 2,5 euros. O preço foi o preço exatamente do preço de compra, ou seja, sem lucro, como deveria ser. O livro foi comprado a R$7 e o frete custou R$7. Total, cotação da época, R$14, 2,5 euros. O valor se mantém estável porque foi o valor de compra e não a lucro. Os livros que vieram no ano passado foram doados, mais ou menos uns 100 livros em inglês, nas ruas de Estocolmo. A gente não pôde viajar por razão da pandemia, mas os países que a gente faz a divulgação são a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia, a Noruega, a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Esses são os 7 países que nós fazemos esse trabalho de colaboração. Após a primeira etapa concluída, nós partimos para uma segunda etapa para motivar a produção dos livros e motivar também a tradução dos livros, né? Quando a gente fala de motivar a tradução, muita gente não sabe que os livros foram traduzidos sim. Existem diversas traduções em diversos idiomas, mas os livros não tiveram uma revisão depois de muitos anos, acho que 40 anos, alguns livros, como por exemplo o livro em italiano, né, e outros idiomas que têm uma tradução ainda muito falha. As pessoas que fizeram com boas intenções, mas existiam uma certa limitação na questão da tradução, então eu acho que eles traduziram de acordo com o seu conhecimento. A nossa proposta era trazer tradutores juramentados para que pudesse trazer o mais próximo possível o livro do original, do português, para o idioma escolhido. Os problemas existem no idioma inglês, problemas de tradução, problemas de interpretação. No espanhol eu não tenho essa informação ainda. No alemão parece que existem algumas questões de interpretação. No francês existem algumas questões de tradução e interpretação, mas são questões que não deveriam ser discutidas pelo estudante, mas sim por profissionais qualificados, por tradutores juramentados, de preferência nativos do país, residentes num país que tem uma capacidade de analisar o conteúdo, com uma capacidade muito acima do próprio brasileiro de tentar fazer essa tradução e essa interpretação. Isso é uma análise minha, pessoal, é só uma conclusão. Mesmo assim, a gente motivou o trabalho de divulgação e de produção dos livros e a gente voltou a fazer um pedido, se eu não me engano, de 200 livros em árabe, 200 em alemão, 100 em francês, 100 em espanhol e 400 em português. Isso foi no início do ano. Se não é isso, é mais ou menos isso, foi em fevereiro. Infelizmente, o pedido demorou um pouco, a gente não teve resposta nos primeiros meses. Eu acredito por questões de revisão do árabe, que era a prioridade nos primeiros meses, e do alemão. E chegou num certo momento de que não vinha realmente nenhuma resposta conclusiva de que ia ser feito ou não. Acredito eu que seja questão de tradução e análise de conteúdo. Então, lá para o Dia dos Pais, no meio do ano, né, já um pouco preocupado, a gente recebeu eu recebi, né, uma notificação, um áudio de um leitor dizendo que os livros não seriam produzidos. Eu não sei qual é o motivo, ele não veio representando ninguém, é só um comentário de alguém que ouviu, e de alguém que viu algumas questões e achou que não ia ser feito, para que a gente desistisse do projeto no meio desse ano. E é claro que a gente não desistiu, então nós mudamos a ordem dos fatores e mudamos para português. E português iria direto para Portugal e para os países, e mudamos para português. E português iria direto para Portugal e para os países que falam o idioma português. Isso é um trabalho que já deveria ter sido feito há 40 anos atrás. Por algum motivo, as pessoas não tiveram esse entendimento de responsabilidade, que o brasileiro tem responsabilidade sim, na expansão do projeto da cultura racional para o exterior. Isso não é a responsabilidade de um estudante, mas de todos os estudantes. Isso não pertence a nenhum tipo de comunidade específica ou liderança específica. A responsabilidade é de quem tem o dever de fazer a propaganda desse conhecimento sem o intuito de vantagens pessoais, promoção pessoal, ou para marketing pessoal, ou para vantagens financeiras, ou para lucro, né? O livro não tem esse propósito. Ele foi feito para que chegasse ao alcance da humanidade. Então não dá para fazer uma propaganda e falar do Brasil para o mundo sem trazer os livros para o mundo. Então os livros são sim enviados de uma forma
muito simplória, cada um traz na mala aquilo que pode, né? Alguns declaram, outros não declaram, cada um tem a sua forma de fazer, então a gente trouxe de uma forma legal do Brasil, né? Comprando os livros na livraria de Belo Horizonte, que essa foi a proposta que nos foi passada, que a gente não comprasse lá na Racional Gráfica Editora, comprasse na livraria de Belo Horizonte, para a gente é ótimo, porque está perto da Ludmilla do Brasil, né? Ela também está em Belo Horizonte, e ela pode comprar os livros com nota fiscal, essa nota fiscal nos foi dada no ano passado, dos 528 livros, e agora, nessa segunda etapa, né, os livros em português, os 400 livros que chegaram agora no Dia dos Pais, no meio do ano, e os livros agora em espanhol, que acabaram de chegar, eu acho que algumas semanas atrás. Então é super importante explicar para as pessoas que essa segunda etapa do projeto está avançando bem, já está no final já. A gente está aguardando a possibilidade de trazer na mesma remessa, talvez 100 ou 200 livros em alemão ou em francês, ou em árabe, se assim for possível. Então, o dinheiro já se encontra disponível, são só 30 colaboradores, é uma colaboração pequena, sim, para uma comunidade tão grande, mas já gerou um resultado muito além do esperado. Além do esperado porque a quantidade de pessoas que não entendiam o motivo disso, que não achavam que era o correto trazer os livros dessa forma, acabou entendendo que os livros sendo produzidos na Europa a 20, 30, 40 euros, que era uma média, dependendo de onde você vai produzir, né? Hoje os livros a gente chega na Europa com 2,5 euros. A segunda novidade é que o livro, na segunda remessa, ele tem o frete totalmente pago por duas pessoas, né? Que isso é uma colaboração minha e da Ludmilla. Não é para ser diferencial, é só realmente para ajudar o projeto a prosseguir e a avançar com compra de livros, porque a quantidade de colaboradores é muito pequena e a conscientização já chegou a algumas pessoas, as dificuldades que existem. Existem outros projetos em paralelo, que não é esse, de envio de livros, como de envio de livro para a África, algumas pessoas estão negociando no Brasil, ou de outros países, cada um da sua forma. Estar motivando essas pessoas é o grande X da questão. Estar motivando a produção de livros é o grande X da questão. Estar motivando a tradução de novos idiomas, como é o caso do alemão e do árabe, que já vem esperando há um bom tempo. A primeira proposta de compra de livros em alemão foi em 2018, em outubro de 2018. A gente tem isso registrado em vídeo, os resultados e as dificuldades. Então já chegou mais do que na hora de ter os livros hoje em dia, né? E a gente está avançando lentamente com essa conscientização de que precisa ser feito. Então, dos 400 livros em português que está chegando em breve, eu acredito que em 2, 3 meses os livros estão aqui, quando a gente tiver alguma autorização dos livros em francês ou em alemão ou em árabe, se puderem subir. Então vão ter 200 livros que estão indo para Portugal, especificamente para Portugal no ano que vem. Eu já conversei com a caravana de Portugal. O livro vai chegar sem custo. O frete da Suécia para Portugal vai ser pago por mim, então isso está garantido também. Então eles vão ter o livro lá sem custo e sem frete. Então essa estratégia de levar os livros ao alcance de todos é justamente para quebrar uma certa complexa estrutura que foi criada, talvez por falta de entendimento, talvez por falta de tentar fazer de alguma forma, de tentar trazer a banda como foi feita há uns anos atrás, né? Porque até então era impossível trazer a banda, que não tinha sentido, que não fala português, os idiomas que eles iam enfrentar. Isso já foi vencido, né? São etapas que vão surgindo, agora os livros, essas etapas vão finalizando, vão encerrando à medida que vai sendo feito o trabalho. Então são 30 pessoas, se eu não me engano, eu não estou com os dados agora, que a Ludmilla ainda não pôde finalizar comigo, mas os dados desse ano, mais ou menos 30 pessoas, porque entra pessoas e sai pessoas, né? Então esse entra e sai, fica sempre na média de 30, mas sai pessoas, né? Então esse entra e sai, fica sempre na média de 30, mas essas 30 pessoas da primeira fase, ou as 30 pessoas da segunda fase, que conseguiram esse trabalho maravilhoso, elas são sim vitoriosas, são sim responsáveis por essa expansão da cultura racional, para que a cultura racional de fato chegue do Brasil para o mundo, não fica só na teoria, só nas palavras de impacto, né? Mas hoje é uma realidade. Então os livros se encontram no Brasil ainda, não subiram, são 800 livros, 400 em português, 400 em espanhol, aguardando árabe, alemão e francês. Como todos sabem, a produção dos livros em francês não é nenhuma novidade para ninguém, que não é feito no Brasil, e que a gente gostaria muito que pudesse trazer os livros feitos no Brasil por questões de custo, né? Na Suécia, hoje, se eu fosse planejar isso e avaliar o custo de produção, o custo de produção seria muito, mas muito superior
ao que estamos comprando do Brasil. Então, se a gente traz o livro a 2,5 euros e a produção na Europa vai custar pelo menos 20 euros, ou vai custar 30 euros, dependendo da localidade, dependendo do país que você está fazendo essa compra e essa produção, fora as questões dos direitos autorais, que tem que ser negociado, né, com quem é responsável pelos direitos autorais. Então, facilitou muito mais que a gente comprasse os livros no Brasil, claro, é uma carga grande. A primeira carga foram, se eu não me engano, acho que 300 quilos de livro, acho que agora a gente vai passar de meia tonelada. Então, são coisas que isso já vem acontecendo há muito tempo, questão de transporte, não é nenhuma novidade para mim. Mas para a cultura racional isso é importante, é um compromisso que a gente tem, que é um compromisso que eu tenho, que a Ludmila tem, que esses 30 estudantes têm, de poder trazer os livros para a Europa. Eu fico muito feliz a cada um de vocês que teve essa coragem de ir contra uma estrutura de um sistema já meio arcaico, de pensar, um modo de pensar arcaico, um modo de agir arcaico, de que a cultura racional precisa sair do Brasil para o mundo. Não é tirando foto em outro país, não é fazendo vídeo, porque esses vídeos e essas fotos geralmente não têm nenhum impacto no país. O que tem impacto no país é a divulgação. E tem muita gente que faz divulgação de panfleto. Se tem panfleto e não tem livro, não faz impacto. O impacto causa quando você entrega um panfleto, quando a pessoa se interessa, quando você entrega um livro e tem livro para pronta entrega. Isso é um segundo assunto. Os livros hoje são produzidos sob encomenda, a gente sabe disso. Não existem mais as livrarias com a mesma estrutura que tinha antes, que era de livro consignado. Então, hoje os livros são comprados antecipadamente, com a colaboração de cada um dos colaboradores. É o nosso compromisso de quem comprou de tocar esse projeto para frente. Então, é um projeto que tem a sua iniciativa, sim, pessoal, ela é individual, ela tem uma estrutura bem pequena, mas ela conseguiu fazer algo que muitos outros projetos anteriores não conseguiram fazer, que é vencer as barreiras do Brasil e sair de fato do Brasil para o mundo. Esse é o nosso compromisso. Se Deus quiser, em abril ou março do ano que vem, os livros já estão saindo do Brasil. Essa demora é porque a gente quer fazer uma carga só, um envio só, para não ter que fazer 2, 3 remessas. A remessa, de fato, ela hoje é muito mais barata do que qualquer outra remessa no Brasil. Eu tenho visto remessas do Brasil para a Suécia ou para outros países que chegam a R$1.000, a R$1.500. Pode fazer o cálculo, bota uma caixa com 20, 30, 40 livros e veja quanto é para enviar. E quando essa mercadoria chegar no país, a pessoa que receber, dependendo do país, vai precisar pagar os impostos. Então é muito importante que você entenda isso, que o pagamento dos impostos também existe na parte de quem recebe como pessoa física. No nosso caso, a mercadoria sai do Brasil com a nota fiscal declarada, com os impostos que têm que ser pagos. Na Europa a mercadoria ela é desembaraçada, com os impostos pagos, então eu não tenho nenhuma dificuldade hoje de enviar para qualquer parte da Europa, ou até para fora da Europa, para outros países mais distantes. O nosso valor de entrega é hoje mais barato do que enviar do Brasil para questões de Europa, para fazer uma cotação de preço na Europa. Então, o livro chegando na Europa, eu já enviei livro para a França recentemente, enviei livro para a Inglaterra recentemente. Então, o nosso valor ainda é muito mais baixo. Número 2, o livro está à disposição agora para o estudante que quiser fazer uma caravana, uma divulgação local. Ele não tem que passar pelo compromisso de encher uma mala de livro, que o limite é 23 quilos. Ele não tem a preocupação de poder ter que declarar isso na alfândega e encontrar algum tipo de embargo. Ele vem como turista, ele não pode sair distribuindo livros porque pode gerar problema para ele. Então, essa estrutura a gente já venceu. A livraria racional na Europa está avançando. Hoje, pelo cálculo final, mais ou menos uns 1.300 livros à disposição de estudantes, leitores. Está subindo obra completa em português para quem está estudando na Europa, tem dificuldade de trazer do Brasil. Se quiser ter para quem está estudando na Europa, tem dificuldade de trazer do Brasil. Se quiser tentar, é só ligar para o Brasil, fazer uma cotação do envio de uma obra completa para qualquer país e vai ver o valor que vai dar. O nosso valor é muito mais baixo, não pela cotação do euro no Brasil, mas pelo valor da Europa. Certo? Então, contando o frete do Brasil, preço dos livros no Brasil, o envio para a Europa, declaração de imposto na Europa, pagamento dos impostos,